Eu já quero agradecer a oportunidade de estar nesta casa, agradecer ao pastor desta igreja, aos irmãos que têm nos recebido muito bem, aos irmãos que estão aqui juntamente conosco no ministério, que Deus possa abençoar. Trago-vos a paz do Senhor, do meu pastor presidente e pai, pastor João Antônio, a esta igreja, um grande abraço. Amém. Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 1. Quem já achou, diga amém. Amém. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Versículo de número 11. Acompanhe comigo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Diga comigo, Naim. Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Diga, não chores. Não chores. Chegando-se, tocou Jesus o esquife, e parando os que levavam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. E todos que estavam por ali ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia percorreu por toda a circunvizinhança e por toda a Judeia. Podem sentar nessa noite. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que Jesus ainda vai continuar falando? Glória a Deus. Ele está no recinto, como já foi falado. Tome para mim as palavras do pastor que aqui falou antes de mim. Se eu saísse daqui sem ter nenhuma oportunidade, já seria o bastante, pois eu já senti a presença do Mestre neste lugar. Aleluia. Hoje um culto de jovens. Quero trazer a reflexão do texto bíblico que trata tanto com a igreja quanto aos jovens. Queridos irmãos, de acordo com o escritor e autor e um dos maiores historiadores bíblicos do Novo Testamento, Lucas, ele nos mostra aqui neste capítulo, que é um capítulo totalmente especial. A introdução deste capítulo nos trata a respeito sobre o servo de um centurião, que aqui já foi relatado, que no termo grego nos traz, falando mais precisamente de um escravo, de um homem que era oficial romano. A história esta que relata isto, fala sobre um jovem adulto, que ele está muito doente e está quase à morte. Porém, no meio deste capítulo, a partir do versículo de número 11, nós vamos ver no texto contarmos uma história de um jovem que morreu. E observe isto na Bíblia, que nestes versículos que acabaram de ler, vai nos mostrar o dia anterior de Jesus e vai também nos mostrar um dia subsequente. O dia anterior de Jesus vai nos mostrar que Jesus está em Cafarnaum. Porém, no subsequente dia, no dia após, Jesus encontra-se indo para a cidade, para a aldeia, considerada assim, de Naim. O dia seguinte de Jesus é um dia ministerial da sua diaconia. O dia seguinte do ministério de Jesus é um dia do seu serviço, da sua missão. Veja que dentro dessas duas histórias, nós nos deixa bem claro dentro desses textos, dois tempos de Jesus. E você vai me perguntar quais são esses tempos. Está falando do tempo passado, está tratando do tempo presente de Jesus. Veja que no texto, no presente termo aqui, no presente tempo,
de Jesus, em Naim, ele vai manifestar a sua glória. No presente tempo de Jesus, ele vai manifestar o seu poder em Naim, porque no tempo passado em Cafarnaum, Jesus já tinha manifestado a sua glória, já tinha manifestado o seu poder. Mas como assim? É que Jesus, ele faz milagres acontecer no passado e também faz milagres acontecer no presente. Paulo escreve aos Hebreus no capítulo de número 13 e o versículo 8 dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, tempo passado, que Jesus também é o mesmo hoje, tempo presente, e será eternamente, tempo futuro. O máximo que o diabo ele consegue concentrar o seu poder é no presente, porque ele usa o teu passado para te humilhar, para te julgar no teu presente. Mas Jesus, ele é diferente. Ele mesmo conhecendo o teu passado, de pecados, de sofrimento, ele te perdoa no presente e te prepara para o futuro. Observe que nesses capítulos do capítulo 7, na primeira história, Jesus está atendendo a um homem rico, um centurião. Na segunda história, Jesus está atendendo uma mulher que é pobre e viúva. Veja que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Veja que Jesus não escolheu abençoar primeiramente o homem rico ou a mulher. Jesus não tem opção. Jesus acolhe a todos, porque Jesus à distância, Jesus longe, ele libera uma palavra de cura. E o jovem, servo do centurião, servo do homem que era um dos oficiais que tinha em seu comando 100 homens, à distância Jesus libera a palavra, como já foi falado, e o servo do centurião é curado. Logo após isto, Jesus, um dia após, Lucas descreve com muito cuidado em seu trabalho, que quando Jesus vai à cidade de Naim, para aquela aldeia, é seguido por dois grupos, e você vai entender. Lucas diz que neste versículo de número 11, ia Jesus com seus discípulos e numerosa multidão. O primeiro grupo a ser tratado é os discípulos. O segundo grupo a ser tratado é a multidão. Lucas, ele poderia muito bem descrever essa história dizendo que Jesus ia com uma grande multidão. Mas o que Lucas vem descrever e o que eu vejo na palavra do Senhor é porque os discípulos, eles estão no meio da multidão. Eles poderiam ser contados como uma multidão que estava seguindo a Jesus, parte da multidão. Mas existe um porém, existe uma diferença entre esta multidão. E qual é? É que multidão é alguém que se envolve com Jesus. Multidão é aqueles que cantam quando Jesus faz e reclamam quando Jesus não faz. Multidão tem envolvimento, mas quem é discípulo não tem um envolvimento. Os discípulos, eles têm comprometimento. Discípulos, eles têm compromisso. A multidão pode a qualquer momento mudar de opinião. Uma hora eles estão dizendo Hosana nas alturas, que quer dizer salva-nos. Outrora eles estão dizendo crucifica Jesus e solta Barrabás. Mas os discípulos não. Discípulos podem até fugir com medo. Discípulos podem até fugir com medo da ameaça. Mas volta ao pé da cruz. Jesus vai ao encontro deles e eles são restaurados pela palavra do Senhor. Eita, meu Deus, maravilhoso! Pessoas que se destacam como multidão estão ali somente para ver o que Jesus pode fazer. Mas os discípulos é diferente. Discípulos permanecem porque sabem que Jesus pode fazer, mesmo sem eles ver. Jesus pode fazer sem mesmo ele estar por perto. Ser discípulo é entender que ainda que Jesus não faça, eu continuo crendo que ele faz. Você não entendeu? Ser discípulo é entender que Jesus, mesmo não fazendo em minha frente, eu continuo crendo que ele faz. Porque Jesus não precisa mostrar para mim que ele é capaz de fazer, porque eu continuo crendo que ele pode e vai fazer na tua vida.
Você é apenas essa multidão que está para ver o que Jesus pode fazer? Ou você é os discípulos que sem ver consegue acreditar que Jesus pode fazer? Meu Deus. Versículo de número 12 na tua palavra também diz assim: que como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia ter com ela. Observe que outra multidão agora se encaixa nesse texto. Temos aqui uma multidão que seguia em sentido ao contrário de Jesus. Temos aqui uma multidão que está saindo da aldeia, da cidade de Naim, e que traz consigo a morte, pois estava acontecendo ali um cortejo fúnebre, estava acontecendo ali um funeral onde está surgindo dores, onde surgiu sofrimentos. Mas ao contrário desta multidão, está se aproximando da cidade de Naim, uma multidão que está vindo para entrar na cidade. E essa multidão, ela não está trazendo consigo a morte. Essa multidão está trazendo consigo o dono da vida, que é Jesus. Diferente da multidão que está saindo da cidade de Naim, está vindo agora uma multidão para a cidade de Naim que não está trazendo a dor, não está trazendo o sofrimento, mas está trazendo o dono da alegria, o dono do conforto, o dono de tudo, porque estão seguindo a Jesus. E a palavra é: aqueles que seguem a Jesus não andam nos caminhos de dores, de sofrimento. Aquele que anda com Jesus anda no caminho de luz, anda no caminho de felicidade. Quantos estão andando neste caminho com Jesus? Meu Deus. Veja que vai acontecer aqui, neste exato momento, um encontro de multidões. Porém, neste percurso vai haver um impedimento. E que impedimento é esse? É o encontro das multidões. Porque a viúva, mãe do jovem falecido, vê a tragédia da sua vida se agravar outra vez. A viúva, mãe deste jovem que faleceu, já havia perdido seu marido. Estava passando por um sofrimento enorme quando perdeu seu marido, e agora quando perdeu seu filho. E agora outra vez essa história se repete na vida desta mulher. Esta história outra vez se repete na vida desta viúva, pois ela está saindo da cidade outra vez, junto com uma multidão, para agora levar o seu filho, não mais o seu esposo, mas o seu filho falecido. E isto era normal, porque o cemitério era fora da cidade. Assim consideravam os judeus que não podia ser enterrado dentro da cidade. Porém, Jesus entrando na cidade, e observe isto: Jesus ele para na porta. Jesus ele para no único lugar de acesso daquela cidade. Jesus para na única porta que tinha acesso de entrada e de saída daquela cidade, aonde estava saindo o enterro. Observe que Jesus entra agora na multidão daquela viúva e estende a mão no esquife. Estende a mão naquele caixão onde estava aquele menino morto. E quando ele estende a mão, que ele toca naquele esquife, aqueles que estavam levando o caixão, estavam levando aquele rapaz que estava morto, param. E o que eu vejo nessa passagem é que Jesus olha para a mãe do jovem, vê ela triste, vê ela chorando com esta situação, por causa que estava passando por este problema. Aí Jesus fala algo muito estranho de se dizer em um funeral. Jesus chega, porque se nós disséssemos isso em um lugar fúnebre, onde está havendo ali uma cerimônia fúnebre, ia taxar nós como loucos. Iam dizer: você está louco. Mas Jesus, com toda a sabedoria, para me alegrar e te alegrar, Jesus olha para aquela mulher e diz: não chores. Meu Deus. Eita. Aleluia, Jesus. Você está entendendo a palavra? Amém. Não se incomode com o meu jeito de pregar. O que Jesus mandou vir te dizer nessa noite é para você não chorar. Meu Deus. Eita. Quando lemos nesta palavra e vemos Jesus dizer não chores, há um ponto de exclamação. Na Bíblia assim está.
E quando esta palavra é proferida por Jesus, com este ponto de exclamação, mostra que Jesus ele está falando em um modo imperativo. Ele está indicando aqui, quando Jesus fala no modo imperativo, ele está indicando uma ordem, ele está indicando uma orientação, ele está aqui indicando um conselho ou um pedido. E o que tem a ver isso, presbítero? É que Jesus ele está na porta dos teus problemas e está dando uma ordem. Jesus está na porta do teu sofrimento e está te dando uma orientação dizendo: não chores, porque eu cheguei e o sofrimento acaba hoje. Não chores, porque eu cheguei e a amargura acaba hoje. Não chores, porque a amargura acaba hoje. Porque Jesus disse isso. Veja que Jesus, antes de dizer isso, ele sentiu compaixão. Ele se compadeceu por aquela mulher. E se compadecer é você sentir o que a outra pessoa está sentindo. Jesus sentiu compaixão pelaquela mulher, mas ao dizer isto, ele está mostrando que ele tem o poder de confortar a vida do ser humano com apenas uma palavra. E quando Jesus diz não chores, a lição que eu aprendo aqui é que primeiro vem o consolo, para que depois venha o milagre. Você não entendeu? Primeiro Jesus trouxe eu aqui para te dizer, para te confortar, não chores, porque depois o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Chegando-se Jesus tocou ao esquife e parando os que conduzia disse: jovem, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Quando Jesus toca no jovem, acredito eu, pelos olhos da fé, que Jesus estava numa batalha totalmente espiritual. Creio eu que Jesus estava dizendo à morte: devolve o que é meu. Menino, retoma a vida. Mas por quê? Porque Jesus ele tem o poder da morte em suas mãos. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que ainda que esteja morto viverá. E a palavra do Senhor para nós nessa noite, Jesus diz: jovem, sou eu que estou mandando. Não é São Pedro, não é São João, não é São Sebastião, como é dito por aí. Sou eu, Jesus, que estou dizendo: levanta-te. Sai desse esquife, levanta-te. Jovens, tenho uma palavra do céu para vocês nessa noite. Acho muito lindo o conjunto de jovens. Passei um ano na frente liderando os jovens. E a palavra que o Senhor me deu durante este dia para liberar nesta noite é que Jesus chegou e está te dando uma ordem: levanta-te. Levanta-te. Jovens, Jesus ele irá ressuscitar os teus sonhos. Jesus irá ressuscitar os teus projetos. Isso não é só para os jovens, é para a igreja também. Projetos que você engavetou porque achou que já era, que era o fim, que acabou ali Jesus. Talvez você dizendo: ninguém me vê. Eu vim como boca profética nessa noite te dizer que o Senhor ele te viu e está te ordenando: tira o projeto da gaveta, porque eu, Senhor, cheguei para te honrar nesta geração. O Senhor irá ressuscitar dons espirituais. Serão ressuscitados neste lugar dons espirituais, porque irá se cumprir a palavra e a promessa do Senhor quando ele disse lá em Atos que nos últimos dias aconteceria, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os jovens terão visões. Oh, glória a Deus. Talvez você se ache que Deus não te vê, está escanteado, que acabou, mas o Senhor chegou para te dizer: é hora de se levantar, é hora de sair deste acômodo, porque eu tenho grande obra para fazer na tua vida.
Isso é para quem crê. Versículo de número 16. A palavra diz que após Jesus restituir a sua mãe, aquele jovem que estava morto e agora ressuscitou através da palavra de Jesus, todos ficaram possuídos de temor, ou seja, todos se estremeceram por dentro e por fora. Logo após isto, eles glorificavam a Deus. E há muito tempo, aquele povo, aquela multidão, eles não viam os milagres de Jesus. Aquele povo há muito tempo, este é um dos primeiros milagres da ressurreição operado por Jesus. E as multidões, eles só ouviam ressurreições, falar sobre milagres, através dos doutores da lei, que eram os escribas. E eles falavam, como está escrito em 1 Reis, capítulo 17, sobre o menino lá em Sarepta, que foi morto e o profeta Elias orou e ele ressuscitou. Eles pregavam, o povo só ouvia falar porque os escribas eles não tinham uma vida, os escribas eles eram sem autoridades e não tinham poder nenhum pregando. Mas o que eu me alegro quando Jesus ele vem ao mundo e começa a pregar e fazer os seus milagres, que Jesus ele vem revolucionando toda a história e faz, e aqueles que só ouviam falar pelos escribas agora estão contemplando os milagres de Jesus. E eles dizem: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O que eu quero dizer com isso é que Jesus já se levantou e está visitando este povo nesta noite. Jesus já se levantou e está visitando a tua casa. Jesus já se levantou e está visitando a tua família. Jesus já se levantou e está visitando os teus planos e os teus projetos. E tudo isto vai dar certo para a glória de Deus. Oh, glória a Deus! A presença de Deus está neste lugar. Tem um avivamento neste lugar. Avivamento não é só sair pulando, gritando. Avivamento é a alma se alegrar em Cristo Jesus. Oh, aleluia, glória a Jesus. O que podemos perceber aqui é que o poder de Jesus se manifesta de perto e de longe. Longe, porque Jesus liberou uma palavra de cura e o jovem, servo do centurião, foi curado, como já foi falado. E de perto, porque Jesus deu uma ordem e ressuscitou o jovem em Naim. Há uma pergunta lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 23, que Deus pergunta a Jeremias: por acaso sou eu Deus de perto e também não Deus de longe? E ele está afirmando nesta pergunta, ele está fazendo uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que não precisa de respostas, mas a resposta é óbvia. E se fosse para responder seria: não, Senhor, tu não és somente Deus de perto, tu és também o Deus de longe. Irmãos, Jesus, ele pode trabalhar enquanto nós estamos aqui. Quem crê? Enquanto nós estamos aqui, Jesus pode trabalhar na vida de quem não está aqui, porque você está orando por uma vida que não está aqui. Eu vou ser mais específico. Enquanto você ora aqui, Jesus está visitando lá. Enquanto você está orando aqui, Jesus está visitando lá. Enquanto você está aqui pensando em sair da cidade, enquanto você está aqui com planos de sair desta cidade, achando que acabou, achando que não dá mais, que acabou os sonhos, que acabou os projetos, que foram tudo de água abaixo, Deus me manda neste lugar para te dizer que o teu problema ninguém pode resolver, mas Jesus pode. Como boca profeta eu te digo, Jesus está entrando pelas portas da cidade, e é assim que diz: não chores, levanta, não chores, eu estou te dando vida, estou ressuscitando os teus sonhos. O projeto de Deus para você não é fora da cidade, é na cidade. Ô glória! Olha aí, olha. O milagre para aquela mulher não foi fora da cidade, foi na porta.
É da porta para trás que Jesus vai fazer, não é da porta para lá. Jesus vai ressuscitar sonhos, vai restituir tudo que você perdeu. Porque Ele é o Deus da ressurreição, Ele é o Deus da vida. E tem vida para você nessa noite. Não estou falando da vida física, estou falando de uma vida espiritual. A mulher viúva, mãe deste jovem, vinha saindo da cidade para ir ao cemitério enterrar o seu filho, já caminho para o final. Para ela, era o futuro dela aquele momento. Não tinha restado ninguém mais, o seu marido já tinha falecido e agora o seu filho, mas Jesus ressuscitou. Jesus deixou isso para o passado, porque para Jesus ressuscitar alguém é passado, não é presente. Aleluia. Jesus ele para na porta, fecha aquela porta com aquela multidão que vinha seguindo Jesus, porque na cidade só tinha uma porta de entrada e saída, como foi falado. E quando Jesus ele para na porta, automaticamente aquela multidão que seguia aquela mulher não tinha para onde passar, não tinha para onde ir. A viúva ela não sabia, mas Jesus tinha algo muito melhor para a vida dela. Você não sabe, mas Jesus ele parou na porta, está fechando a porta, porque tem algo muito maior e muito melhor para você. Jesus parou na porta com a multidão, fechou a porta com a multidão, porque ali aconteceria um milagre na vida daquela mulher. Jesus fechou a porta para você, talvez você possa até reclamar, mas Jesus parou para te dar um milagre, para ressuscitar algo que é o teu coração almeja por muito tempo. Ele fecha a porta, porque para ela aquela porta era uma repetição de dor. Talvez o pensamento dela era assim: esta porta de novo, uma pergunta para si mesmo, vai se repetir tudo outra vez de novo na minha vida? E quando ela pensa que vai se repetir outra vez, Jesus chega, para na porta com a multidão e diz: não chores, porque o dono da vida chegou e quem ordena agora sou eu. Ei! Mesmo que o cenário diga que é o fim, que tudo acabou, mesmo que as evidências digam que não é, que é para desistir, o Senhor está dizendo assim como aquele hino: existe vida ainda existe vida aí. Eu quero liberar uma palavra para você que entrou aqui cabisbaixo, mas você veio falar de sofrimento e tristeza. Nós passamos os dias com tristeza e sofrimentos, porque, como foi falado aqui sobre o carnaval, muitos estavam no carnaval pulando com aquela alegria momentânea, mas a alegria permanente no Senhor é esta de se reunirmos para adorar o Rei dos Senhores. E a palavra que eu quero liberar para você é que ainda tem vida aí. Chegou o tempo de uma mudança radical na tua vida. Jesus está te levantando nesta geração, jovens. O tempo de sofrimento, o tempo da vergonha passou, e isso agora é só para quem crê. Deus vai te usar, Deus vai te honrar. Vão dizer: isso aí não tem jeito, enterra porque acabou. Mas Jesus está na porta dizendo: eu estou na porta e eu cheguei para dar vida e vida com abundância. Ele está te levantando nessa noite. E o melhor de tudo, versículo 17: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. O que eu quero dizer com isso é que o teu milagre nessa noite, a partir de hoje, vai ser notícia nesta cidade de Campina Grande. E a notícia do teu milagre será divulgada por este estado, por este país, porque Deus vai honrar a tua vida. O cenário não vai ser mais o mesmo. Jesus parou na porta e o sofrimento só dura até hoje, porque Jesus está na porta. Ele chegou e tem milagre para você. Jesus chegou, tem milagre no recinto, tem milagre, tem providência, e hoje é dia de milagres. Em nome de Jesus.
Na nossa cidade hoje, lá de Riachão do Bacamarte, numa congregação do setor 1, está tendo culto Noite de Milagres. E eu estava no final de janeiro, último domingo, em minha casa. E Jesus falava comigo através dos louvores. E algo partia em meu coração, batia no meu coração dizendo noite de milagres, noite de milagres, noite de milagres. E eu fui falar com o pastor e contei a ele toda essa situação e disse: Deus requer um culto de milagres neste lugar. Meu Deus. E o pastor liberou para que fosse feito na congregação um culto de noite de milagres. Meu Deus. E através desse culto, muitas coisas estão acontecendo, salvação de almas, milagres estão acontecendo. E a palavra que Deus me deu nesta noite é milagre, vai acontecer milagre na tua vida. Mesmo que dure, mas vai acontecer milagre. Quando olhar para você, vão dizer: rapaz, era aquele, porque Jesus parou na porta e me deu um milagre, fez um milagre acontecer. Ei, ainda tem esperança, não acabou não, o milagre vai acontecer na tua vida. E aqueles que estiverem por perto também vão contemplar o milagre, serão abençoados através da tua vida. Ah, mas o meu milagre é tão difícil, é nada para Jesus, não é difícil, porque Jesus ressuscita, Jesus dá vida, Jesus libera o milagre e nós só temos a agradecer. Jesus liberou uma palavra de milagres para 10 leprosos, e desses 10, somente um voltou para agradecer. Seja entre esses 10, este que voltou para agradecer. Verdade. Quando Jesus der o teu milagre, volta e agradece ao Senhor pelo teu milagre. Eu te convido nessa noite a ficar de pé e nós vamos louvar o nome do Senhor.